E. Edson. Aquelas pessoas são. Sim, acho que sim. A capa branca que envolvia sua cabeça prendia seus cabelos cacheados para trás, e ela usava um avental branco sobre um vestido que não era de forma alguma apropriado para uma barraca de comida. Mesmo com tal disfarce, não havia como eu confundir o rosto da mulher procurada que eu havia confrontado há pouco tempo. Quer dizer, o Claude, que estava ao lado dela, estava vestido exatamente como naquela época. Que história é essa de uniforme de mordomo numa barraquinha de espetinhos? Vocês não têm a menor intenção de se esconder, tem? Toby. Só confirmando, mas será que uma pessoa procurada pela polícia pode mesmo ser tão descarada assim? Eu não sei sobre isso. Até agora, eu também não achava que fosse esse o caso, mas ninguém parece se importar. Tia, algum sinal de magia? A menos que esteja muito bem escondido, não acho que seja e apenas. O quê? Acho que as pessoas não sabem como eles são quando param para pensar nisso, né? Sabe, a gente só se dá conta da aparência deles quando recebe informações do tipo eles estão causando estragos por perto, senão ninguém se daria ao trabalho de olhar o rosto de uma pessoa procurada. Ah, isso é um ponto cego. Tia disse com um olhar relutante, e eu não pude deixar de concordar com ela. Certamente, a menos que você se especializasse em caça-recompensas, você apenas daria uma olhada rápida nos rostos da lista de procurados em um canto da parede. A menos que tivessem um rosto muito memorável, você poderia nem os notar se simplesmente passasse por eles na cidade. E se fossem pessoas comuns, não se dariam ao trabalho de visitar a guilda para ver os rostos dos procurados. Principalmente porque Palme era o tipo de bandida que escolhia suas presas com cuidado, então ela nem precisava se preocupar em ser atacada, exceto por nobres ou pessoas ricas. Mesmo assim, eu tinha certeza de que o porteiro da cidade se lembraria disso. Bem, se fossem só eles, poderiam ser enganados de qualquer maneira que quisessem. Então, o que vamos fazer? Perguntou Toby. Não sei, teremos que ir lá, eu disse. Já que eles se esforçaram para passar à nossa frente e estavam em um local tão visível, não era uma boa ideia ignorá-los enquanto prosseguíamos. Era sabido que quanto mais se adia o problema e a dívida, mais dívidas se acumulam. Certo? Então, vamos lá. 1. Ah, bem-vindo, já. Quantos você quer? Hã? Ah, não, ah. Quantos você quer? T3. Claude. 3 Bourgeois e aqui, por favor. Nota da tradutora, uma comida Isekai que, em tradução literal, é como carne grelhada. Entendido, Ojou-sama. Toby, que se impressionava facilmente, fez o pedido, e Claude terminou os espetinhos com suas excelentes mãos. A carne grelhada parecia, francamente, deliciosa. Aqui está. Aceito qualquer tesouro que você tenha em sua posse pelo preço, ok? Não, você não pode fazer isso. Ara, que pena. Então 6 moedas de prata servirão. Se for esse o caso, espere, 6 moedas de prata. Toby, que estava prestes a pegar a carteira com um olhar de alívio no rosto, elevou a voz mais uma vez ao ouvir o preço. É verdade, ninguém seria estúpido o suficiente para pagar 2 moedas de prata por um único espeto de um vendedor ambulante. Não, mas... Qual é o seu problema? O preço está anotado bem aqui. Eca. C com certeza. A placa em frente à barraca dizia, para você, o melhor em conveniência, Bourgeois e aqui, 2 moedas de prata a unidade. Em outras palavras, o motivo de não haver ninguém naquela barraca não era apenas o fato de ser administrada por uma pessoa visivelmente suspeita, mas também porque era absurdamente cara. Argin, 2 moedas de prata, por um espeto. Não consigo evitar. Aqui está, Ojou-san. Afastando Toby, que rangia os dentes com uma cara de quem estava enfrentando o fim do mundo, coloquei uma moeda de prata na mão de Palme. Em vez disso, ele arrancou os espetos dela com um movimento rápido e entregou 2 deles para a tia antes de morder o último. Que delícia! Fufu, eu uso os melhores ingredientes. O suco que escorria a cada mordida e o molho espesso eram muito bons.
Pessoalmente, eu o compraria de vez em quando por 7 ou 8 moedas de cobre, mas, claro, não achava que valesse 2 moedas de prata. E então? O que você vai fazer com a diferença? Pelo que me consta, eu agradeceria se você se afastasse do Toby, eu disse. Nota da tradutora: acho que o autor cometeu um erro de digitação, porque diz que a protagonista colocou uma moeda de prata na mão dela e depois pediu a diferença, ou seja, o troco. Isso não deveria acontecer, já que os espetinhos custam 2 moedas de prata cada. Então, talvez fosse outro tipo de moeda. De jeito nenhum. As coisas que você tem não são baratas o suficiente para você se desfazer delas por tão pouco dinheiro. Além disso, eu sempre consigo o que quero. Eu escolho os meios, mas não vou desistir. Entendo. Mesmo assim, por que você quer tanto essa coisa? Perguntei. Porque é linda, é claro. Esse brilho deve estar em minhas mãos, sem dúvida. Seria grosseiro mantê-la nas profundezas do templo. O Palme me deu uma informação interessante em resposta à minha pergunta. Pelo que ela disse, fico pensando se o tesouro que Toby carregava era algum tipo de objeto semelhante a uma gema. No entanto, considerando que ele estaria guardado e nas profundezas do templo, só posso presumir que havia algum tipo de efeito negativo. Ridículo. É ridículo que uma única pessoa possua algo assim. E o motivo é que é lindo. O que você vai fazer quando essa coisa acordar? Ela exclamou. Você realmente acha que eu não conseguiria administrar meus tesouros? Como ousa me subestimar? Esse não é o ponto. Não, esse é o problema. Ei, você. Toby, certo? Em resposta a Toby, que estava furioso, Palme saiu da cabine e pegou em sua mão. Oh, que! Eu consigo perceber que, se você trouxer um objeto tão perigoso para um templo, ele acabará sendo usado como ferramenta em uma mesquinha disputa de poder. Mas se for eu, e justamente por ser eu, posso lhe prometer que o usarei apenas para amá-lo. Mesmo em termos de gestão, ao contrário daqueles que nunca sabem quando serão deslumbrados pela ganância, Claude jamais trairia. Em minhas mãos, estará mais seguro do que em qualquer outro lugar. Portanto, Toby-sama, por favor, confie em mim e me entregue o objeto. Palme envolveu delicadamente a mão de Toby. Olhando para ele com os olhos marejados, Toby franziu a testa e mais do que nunca, mas balançou a cabeça e afastou a mão dela. Argue-N não. Não vou ceder a essa tentação. Ah, muito bem dito, Toby. Mas, como era de se esperar da dama da alta sociedade, você não vai conseguir se safar dessa, sabe? Então, da parte de Toby, falei com Palme. Toby recusou o pedido, então chegou a minha vez de prosseguir. Seria compreensível se essa fosse a sua primeira tentativa, mas usar a força primeiro e depois tentar persuadir após a falha é um pouco irracional, não é? Ara, sério? Eu sempre escolho os meios mais eficientes. Tentei resolver o problema com dinheiro e ele recusou, então tentei tirar dele. Isso também falhou, então desta vez tentei conseguir com meu charme, não com dinheiro ou força. É só isso. Embora pareça que você não aceite minha sinceridade. Não, sinceridade é, Toby gaguejou. Fufu não há honra no poder. É apenas uma questão de superioridade e inferioridade. É tão comum que nem precisamos falar da história dos senhores que foram seduzidos por belas flores a entregar seus segredos e tesouros, não é mesmo? Ah, bem, isso é certo. Cocei a cabeça olhando para Palme, que disse isso com um sorriso generoso no rosto. Certamente havia muita gente, da realeza e aristocratas a bandidos, que foram arruinados por causa do amor. Então, vamos tentar uma abordagem diferente. Você estaria interessado em trabalhar para mim? Se você for apenas um guarda-costas, eu lhe pagarei o suficiente para manter sua carreira limpa, ok? Ela me perguntou. O quê? Eu? Claro que não. Contei para Palme, que me olhou com um olhar sedutor e insinuante, sem hesitar um instante. Palme ficou um pouco surpresa com a minha atitude. Posso lhe perguntar o motivo de sua resposta imediata e sem hesitação?
Não é um motivo tão importante assim. Nosso objetivo era ficar com o Toby, então era lógico que não seríamos motivados por dinheiro. Mas mesmo sem esses motivos egoístas, eu tinha certeza de que não aceitaria aquela oferta. Mesmo que nunca tivesse acontecido, eu sempre me lembraria da jornada que fizemos para recuperar o tesouro de paus. A jornada com Toby, que ainda estava fraco, e eu também, foi repleta de perigos e aventuras, e embora tenha sido difícil, foi divertida. Então, quero ajudar meu amigo que está em perigo. É tudo o que posso dizer. Eu disse, rindo, olhando para o futuro que já havia passado. Entendo. Se for apenas uma emoção, certamente não há nada que eu possa fazer a respeito. Claude. Ah. Palme, com um pequeno suspiro, olhou para ele e deu-lhe instruções. Então Claude começou a se mover, e eu fiquei mais alerta, protegendo Toby com indiferença. Ei, você pretende fazer isso num lugar como este? Perguntei. Não isso. Se fosse algo que eu não conseguisse de outra forma, eu faria essa escolha, mas agora não é o momento. Porque é verdade, não é? Levaria 4 meses para transportar até o templo, não importa o quão rápido fosse. Com esse tempo, há muitas coisas que podemos fazer. Em outras palavras, você não tem intenção de desistir? Não é óbvio? Só eu mereço isso. Então, tome muito cuidado para não deixar que outra pessoa tire isso de você. Ojou-sama, estamos prontos. Muito bem. Bom, então, pessoal, tenham um bom dia. Pensei que estivessem apenas se preparando para a batalha, mas parecia que estavam trabalhando para derrubar as barracas. Palme, segurando a barra da saia e fazendo uma reverência, saiu de cena com Claude, que estava puxando a barraca. Finalmente relaxei quando não consegui mais ver as costas deles. Tia. Sim, está tudo bem. Ok. O quê? Ed-san? Você está bem? Você nos trouxe a um lugar tão importante. É natural que estejamos à procura de surpresas, não é? Dei de ombros e contei para Toby, que me olhou com curiosidade. O motivo pelo qual tia não participou da conversa não foi porque ela estava atordoada. Ela estava concentrada em usar sua magia espiritual para vasculhar a área ao redor e ficar vigilante, deixando a negociação direta para mim. Verifiquei os telhados e até as sombras dos prédios, mas não vi ninguém que se parecesse com eles. Se eles não são habilidosos o suficiente para me enganar com sua magia, parece que são realmente as únicas 2 pessoas que restaram. Isso é uma boa notícia, porque se houver muita gente, será uma desvantagem. Você realmente precisa ser tão vigilante assim? Claro que sim. Se houver um adversário óbvio à sua frente, sua atenção será atraída para ele, não importa o que você faça. Se você for atacado de um ponto cego nesse momento, morrerá facilmente, e se isso acontecer, eles podem facilmente pegar o tesouro vasculhando seus bolsos sob o pretexto de cuidar do Toby caído, ou procurando cuidadosamente pelos cômodos da sua pousada alugada. Quer dizer, estou bastante surpreso que você não tenha tomado esse tipo de precaução antes. Como você conseguiu se safar até agora? Parece que tem um bom instinto para esse tipo de coisa. Tento evitar lugares perigosos o máximo possível. Intuição, hein? Essa era a minha própria teoria, mas um palpite era um conjunto de sensações desconfortáveis das quais a pessoa não tinha consciência. Quanto mais conhecimento e experiência você acumula, mais próxima sua intuição fica de uma prova concreta e, ao mesmo tempo, você se torna consciente de coisas que antes não conseguia sentir como intuição. No fim das contas, a boa intuição, a capacidade de superar situações difíceis guiada pela intuição, tinha potencial para ser aprimorada. Eu sabia que ele tinha talento com os óculos arco-íris, mas se conseguíssemos analisar com calma a base da sua intuição depois de garantirmos a sua segurança, a sua capacidade de pressentir o perigo cresceria exponencialmente. Vou te treinar para desenvolver essa intuição também. Só se você estiver disposto a pedir uma acompanhante. Eu farei o meu melhor. Toby respondeu com um sorriso irônico,
tendo demonstrado inesperadamente sua habilidade e, ao mesmo tempo, criado uma sensação de urgência. Depois disso, teria sido bom se o problema financeiro pudesse ser resolvido, como a própria pessoa havia dito, e mas isso também foi resolvido por Toby, que saiu da guilda dos aventureiros com um sorriso simpático no rosto. Eu não estava muito preocupado porque sabia que Toby tinha recebido apoio financeiro de alguma forma na primeira rodada, mas de qualquer forma, isso foi um alívio para ambas as partes. A única vez em que passamos por um susto foi quando nos pediram para escoltar o Toby pela guilda, e a recepcionista que recebeu o cartão de membro que apresentamos perguntou: "Tem certeza de que querem que esses dois os acompanhem?" Normalmente, um aventureiro recém-registrado não seria solicitado para uma escolta, e mais o próprio Toby sabia do que éramos capazes e disse que não havia problema, então nos safamos. Talvez eles tenham pensado erroneamente que já nos conhecíamos e nos registramos como aventureiros apenas para receber esse pedido de escolta. E assim, oficialmente, como camaradas de Toby, e fomos reconhecidos como membros do grupo do herói e iniciamos nossa jornada para a próxima cidade, com um breve treinamento para Toby. Corra, corra, corra. Toby, bola de fumaça. YYES. Ao meu comando, Toby, correndo na frente do grupo, jogou a bola de fumaça sobre os pés. Imediatamente, a fumaça se formou ao redor de Toby, mas isso não importava se a quantidade de fumaça fosse suficiente para cobrir uma única pessoa em uma planície com boa visibilidade. Tia. Revele Klingeld. O que? Mas dependia de como você usava as coisas. A fumaça gerada pela magia de Tia grudava nos rostos dos homens vestidos de preto que nos atacaram. Não era fumaça de verdade, então não era eficaz para sufocar, mas praticamente cegueirava o inimigo por cerca de 10 segundos, até a fumaça se dissipar. Esta é a vingança. Peguei uma faca que havia recolhido da caixa do estranho e a arremessei de volta contra o inimigo. Ela apenas roçou o braço do inimigo, e o homem de terno preto, que ficou abalado, caiu no chão. Ah, então estava envenenado mesmo. Bom, provavelmente eles mesmos prepararam o veneno, então se isso os matar, eles merecem. Xi. Vamos, Toby, anda logo. Corre pela floresta. Sim, sim, sim. Sem verificar se o inimigo estava vivo ou morto, começamos a correr novamente. Conseguimos chegar à mata ao longo da estrada, encontramos um bom lugar onde o terreno elevado nos impedia de ver atrás de nós, abaixamos e finalmente soltamos um longo suspiro. Ufa, vocês dois estão bem? Perguntei. Sim, sim. Haha, de alguma forma. Haha. Estou bem, também. Bem. Droga, eles devem ser estúpidos. Será que são estúpidos o suficiente para nos atacar abertamente em plena rua? Embora eu tenha ficado aliviado com as respostas dos dois, não consegui impedir que os palavrões saíssem da minha boca. Se eles iam nos atacar, deveriam ter feito isso em um lugar mais escondido. Por que viriam até nós em plena luz do dia, em uma carruagem puxada por cavalos, e nos atacariam? Exclamei. Bem. Parecia que eles não se importavam nem um pouco, mesmo que houvesse testemunhas. É a primeira vez que me sinto tão mal. Não era incomum uma carruagem puxada por cavalos passar pela estrada que ligava às cidades. Embora eu estivesse sempre atento a esse tipo de coisa, se eu reagisse de forma exagerada, eles pensariam que éramos ladrões, então eu não desembainhava minha espada, mas a mantinha pelo menos em posição de combate. E já era dia. O melhor que eu podia fazer era ficar a alguns metros de distância e tentar não ser puxado para dentro. Eu jamais poderia imaginar que um grupo de homens armados saltaria daquela carruagem e nos atacaria. Preto à luz do dia significa que não se tratava de esconder a aparência, mas sim de não ser identificado. Ninguém estava lá por acaso, mas se alguém estivesse, provavelmente teria matado todos. Desculpe, Toby, eu julguei a situação completamente errado. Nunca imaginei que Eljou-san recorreria a medidas tão flagrantes. Ara, você poderia, por favor, parar de falar das pessoas como se fossem vilãs? O que? Com um farfalhar, ouvi uma voz familiar vinda do alto da parede, encostada em mim. Toby se assustou,
Tia observava calmamente, e eu, exasperada, levantei o queixo e olhei para cima. Que reencontro emocionante, não é, mocinha? Fufu, eu te avisei direitinho. Não, não era isso que eu queria dizer. Branco. Branco. Claude. Ah. Uia. Amando de palme, com o rosto vermelho como um pimentão e segurando a saia, Claude atirou uma pedra enorme na minha cara. Mal consegui desviar, e quando tentei caminhar em direção aos meus amigos. Ed-san. Você é o pior. Toby com um sorriso complicado e tia com um olhar que me fazia sentir como se eu fosse um lixo. Parecia que os amigos maravilhosos em quem eu confiava de todo o coração não estavam do meu lado. Não entendo. Você é muito descarado, espiando a roupa íntima de uma mulher. É o cúmulo da indecência, disse Claude. Nem eu iria tão longe, murmurou Toby. Não se preocupe. Estou do seu lado, Ed. Eu não vi porque queria ver. E tia, você pode, por favor, parar de dizer coisas assim com essa cara triste? Enquanto eu caminhava em direção a tia e Toby, uma enxurrada de palavras duras caiu sobre mim. Não me importa se estavam com raiva ou com desprezo, mas eu realmente não quero que me digam palavras gentis, porque isso me magoa profundamente. Bem, tudo bem. Além disso, vocês parecem estar bastante encurralados, não é? Palme olhava para nós do alto do penhasco de 3 metros de altura. Por coincidência, ela já havia dado 2 passos para trás, então, mesmo que ficássemos na beira e olhássemos para cima, não haveria nada além do céu além do nosso campo de visão. Do jeito que você colocou, aqueles negros não têm nada a ver com você, Ojou-san? Claro. Eles são da inteligência imperial. Imperial. Ao ouvir as palavras de Palme, rapidamente fiz um esforço mental. Estávamos agora em um país relativamente grande chamado Reino de Esperanto, e nosso destino era o sagrado estado de Suron, localizado ao norte. Era um país pequeno, mas declarava-se permanentemente neutro, e nosso destino era a cidade de Ecurir naquele país ou, mais precisamente, o grande templo ali. E o Império. O Império Lebreniano era uma grande potência no leste, que fazia fronteira com ambos os países. Se Palme estivesse falando a verdade, eles estavam cruzando a fronteira para nos atacar. O Império é bastante grande, mas você acha que vamos acreditar nisso? Não importa se você acredita em mim ou não. É um fato inegável que você foi atacado e ainda está sendo caçado. Certamente. Mas o que isso tem a ver com você? Se você está buscando lucro, não se daria ao trabalho de nos procurar, não é mesmo? Nota do tradutor: daqui ele quer dizer que, se ela quisesse atacá-los enquanto estivessem sendo perseguidos, ela não se daria ao trabalho de se aproximar. Sim, é isso mesmo. Então, tenho uma sugestão. O que você acha? Que tal trabalhar conosco até cruzarmos a fronteira, onde o Império não poderá mais te alcançar? Por quê? Toby gritou atrás de mim enquanto eu ponderava sobre a sugestão inesperada. Por que você está sugerindo que unamos forças? Não vou aceitar uma proposta que não entendo. Toby-sama. O motivo é simples. Seria muito inconveniente para mim perder o que você possui para o Império. Esse é o motivo. Inconveniente. Sim. Sei que sou inteligente, mas não sou tão tolo a ponto de pensar que posso invadir o tesouro do castelo e roubá-lo facilmente. E o mesmo vale para nós. Pensei que, se conseguíssemos tomar o tesouro de Toby-sama rapidamente e levá-lo de volta ao nosso esconderijo, seríamos capazes de competir com o Império. Agora que esse plano falhou, decidi, com relutância, que seria mais conveniente trabalharmos com você para mantê-lo longe das mãos do Império. Fiquei impressionado com as palavras de Palme. Entendi, eu nunca tinha encontrado o serviço de inteligência imperial durante a primeira rodada, o que significa que Palme foi quem lidou com eles. E então aproveitamos a brecha e retomamos o controle. Bem, já que o ladrão e o roubado trocaram de lado, é natural que as ações também tenham se invertido. Isso significa que você vai pegar o tesouro do Toby de novo quando o Império recuar, certo?
Sim, é isso mesmo? Tia lançou-lhe um olhar penetrante, mas Paul me respondeu de forma simples e sem qualquer traço de arrependimento. E agora, o que vocês vão fazer? Rejeitar nossa mão estendida e continuar lutando contra o Império? É claro que aproveitaremos a oportunidade. Isso é. Toby, com uma expressão de dor no rosto, olhou para mim e para Tia alternadamente. Mas eu respondi com calma, sem desviar o olhar de Palme. Tia e eu somos acompanhantes do Toby. Basicamente, a decisão é dele e, seja qual for a escolha, pode ter certeza de que continuaremos a acompanhá-lo. Mas, sim, gostaria de acrescentar, a título de avaliação, que não precisamos da sua ajuda e da do seu mordomo para resolver essa situação por enquanto. Podemos lidar com isso muito bem sozinhas. É mesmo. Você está falando sério? Pelo que eu sei, o número de tropas imperiais que estão vindo para cá é superior a 20? O que? Toby, não fique tão surpreso. Não, por que 20? Não foram 6 que saíram da carroça agora mesmo? Sim, eram. Eliminamos um deles, então devem restar 5. Se o plano é manter todas as testemunhas em silêncio, então eles devem estar escondendo suas forças à vista de todos. Toby ficou surpreso e Tia e eu lhe dissemos isso calmamente. Paul me franziu a testa, desconfiado com nossa reação. Ara, você percebeu? E mesmo assim não precisa da nossa ajuda. Sim. Se tivéssemos ficado onde fomos atacados e lutado contra o inimigo, estaríamos em grandes apuros agora. Mesmo que fossem apenas eu e a Tia derrotando os inimigos, seria consideravelmente mais difícil derrotar mais de 20 inimigos enquanto protegíamos o Toby. Então, observarei como você lida com eles. Claude, por enquanto, vamos nos retirar. Como desejar, Ojou-sama. Com isso, Palme e Claude desapareceram na floresta. Em seu lugar, uma densa aura assassina surge da direção de onde havíamos fugido. É Ed-san. Tem certeza de que vamos ficar bem? Está tudo bem. Afinal, estamos na floresta. Vamos, venha até ali perto do muro. Sim. Toby seguiu minhas instruções e se encostou na rocha íngreme. Tia também estava ao lado dele, mas estava trabalhando arduamente. Bem, senhores do Império, lamento, mas vocês voltarão para casa de mãos vazias, entenderam? Ao dizer isso, como se os estivesse provocando, facas voaram em minha direção das sombras das árvores. Afastei-as levemente com minha espada em sinal de cumprimento e, naquele instante, quase 10 facas voaram de uma só vez da área em forma de leque à minha frente. Mas eu não os deixei passar. O alvo da escolta estava atrás de mim. Em outras palavras, os ataques inimigos só vinham em minha direção enquanto eu estava parado. Eu conseguia abater todas as facas com um simples movimento do braço, porque elas atacavam apenas onde conseguiam alcançar. É claro que, assim que percebessem que os projéteis eram ineficazes, sairiam da grama e nos desafiariam para um combate corpo a corpo. Eu não sabia o quão habilidosos eles eram, mas se estivessem dispostos a morrer, poderiam atirar uma faca envenenada, sabendo que erraria o alvo, ou poderiam usar um dispositivo como os que Toby estava usando. Os únicos 3 jogadores em combate, e os únicos que lutavam de verdade, estavam cercados, então não havia risco de fuga. Nesse caso, não havia necessidade de se sacrificar. Bastava enfraquecê-los à distância e finalizar de perto. Uma decisão tão simples foi a causa da derrota deles. Revele, amarre a luta. O que? De repente, a era cresceu ao meu redor, contendo rapidamente o homem vestido de preto. O mesmo aconteceu com os inimigos localizados a curta distância ou em pontos cegos que não podíamos ver. Que diabos é isso? Droga, não consigo me livrar disso. Impossível. Como ele conseguiu ativar magia sozinho para conter tantas pessoas ao mesmo tempo? Desculpe. Meu parceiro é especial. Eu ri do soldado imperial que gritava enquanto lhe dava um tapinha no ombro com a minha espada. Sim, geralmente é assim.
Não importa o quão habilidosa tia fosse como usuária de espíritos, era impossível para ela incapacitar dezenas de inimigos ao seu alcance em um instante, ignorando seus pontos cegos. Então, criamos as condições para que isso acontecesse. Na floresta, um lugar infinitamente favorável aos elfos, ela abandonou sua defesa e se concentrou apenas em sua magia, enquanto também fincava sua espada espiritual de prata no chão para amplificar seu efeito. Esse foi o resultado disso. Ei! Estava tudo bem? Eu disse, olhando para cima depois de escalar o penhasco e entrar um pouco na floresta. Ao que parece. Ali estavam Palme e seu mordomo, que haviam sido contidos por ti e pelos soldados imperiais, com expressões de grande relutância no rosto. Muito bem, senhorita. Antes de prosseguirmos com nossas agradáveis negociações. Diante da jovem aparentemente serena, mas interiormente frustrada, suspensa no ar, saltei do penhasco e aproximei-me da contida guarda imperial. Então. Uva! Ah, então é assim que vai ser, afinal. Todos os que estavam contidos foram subitamente engolfados por intensas chamas. Num instante, os corpos dos soldados imperiais foram consumidos, e em meros 10 segundos, nada restava além de uma densa era, que se libertara de seus captores, balançando inutilmente ao vento. Ed-san. O quê? O que foi isso? O que você está perguntando é uma forma de mantê-los calados. É uma tática comum para pessoas desse tipo. Como assim? Então você sabia que essas pessoas iam se matar e as deixou em paz? Isso não é. Isso é cruel? Nem eu nem a tia somos tão bondosas a ponto de fazer tudo ao nosso alcance para ajudar alguém que está tentando nos matar sem questionar, sabe? Isso é, mas... Sinto muito, Toby. Entendo como você se sente, mas não podemos evitar. Tia disse isso com um tom de tristeza para Toby, que pareceu entender, mas não se convenceu. Mesmo que tia não hesitasse em matar um agressor, ela não queria matar um oponente desarmado depois que a batalha terminasse. Como disse ao Jou-san mencionada acima, esses caras são do Império, certo? Se forem pegos roubando em outro país depois de cruzar a fronteira sem permissão, isso seria um estupim comum para a guerra. O critério mínimo é que tanto amigos quanto inimigos sejam meticulosos e não deixem rastros, então não há muito que possamos fazer quanto a isso. Não havia garantia de apoio nacional. Provavelmente não possuíam equipamentos suicidas que pudessem ser facilmente desativados por um indivíduo e, francamente, não podíamos nos dar ao luxo de tê-los por perto. Se fossem capturados vivos, da próxima vez fariam tudo ao seu alcance para nos esmagar. Não. Se tivéssemos que fugir do país, mesmo que fosse o último recurso, eu não gostaria de entrar em conflito com o país. Bem, você pode simplesmente considerar que o problema acabou. Escuta, Toby, o ladrão que nos atacou de repente está morto, só isso. Mesmo se tivéssemos eliminado um por um, o resultado seria o mesmo, não é? Sim, sim. Desculpe, eu me emocionei um pouco. Sem problema. Então, vamos lá. Com Toby convencido, subi ao penhasco novamente. Foi um transtorno e eu não queria ter que ir e voltar de novo, se possível, mas, e isso depende de como eles querem conduzir a situação. Desculpe fazê-la esperar, senhora. Então, em relação ao seu tratamento. Por favor, aguarde. Enquanto eu conversava com Palme, Claude me interrompeu pela lateral. Ele também estava suspenso no ar, mas, ao contrário de Palme, seu rosto não demonstrava nenhum sinal de raiva ou impaciência. O que foi, velho? Estamos dispostos a negociar. Dinheiro, informação e poder, tudo isso acreditamos que seria benéfico para vocês. O que acham? Negociações, hein? Ei, tia. Você pode vir aqui com o Toby? Ok, já estou a caminho. Eu entendo. Ao meu chamado, tia e Toby também vieram até o topo do penhasco. Tia, é claro, e Toby, que aparentemente era especialista em fugas, conseguiram escalar o penhasco de 3 metros sem qualquer dificuldade, pois tinham muitos lugares para apoiar as mãos e os pés. Muito bem, estamos todos aqui.
Ei, Toby, este senhor quer negociar conosco. Negociação? Que tipo de negociação? Sim. Primeiro, o dinheiro. Estou disposto a pagar-lhe uma quantia razoável se ao menos deixar ao Joe-sama, e de preferência a mim, em paz. E, tudo bem você decidir isso sozinho, velhote? Palme virou ligeiramente a cabeça para longe de mim enquanto eu dizia isso, lançando-lhe um olhar de relance. Não me importo. Se for simplesmente uma questão de dinheiro, é um preço pequeno a pagar. Isso mesmo. Quanto custa então? É. Quanto você diz que, disse Toby. Ah, então é isso. Quanto essa senhora cobrou inicialmente pelo tesouro de Toby? 2.000 moedas de ouro. Então nos dê 6.000, o que acha? Entendo. Bem, então. Calma aí, por que você está falando como se já tivesse acabado? Essa é a primeira das 3 condições que você apresentou, certo? Vamos falar das outras 2. Não acho que seja uma boa ideia ser ganancioso demais, sabe? Desculpe, eu só aceito o que consigo, quando consigo. Enquanto Toby se remexia inquieto ao meu lado, Claude e eu nos entreolhávamos em silêncio. Curiosamente, os dois pareciam estar procurando uma oportunidade para escapar, mas tia, que estava atrás deles, não permitia. Por mais que Claude tentasse, a era não se desfazia, e cada vez que Palme movia a ponta dos dedos, a era se apertava em torno de seu torso. Certo, Claude. Vamos ceder o máximo que pudermos. Entendido, senhora. Então, vamos continuar nossas negociações. As palavras de Palme estavam misturadas com resignação, e Claude continuou a falar. No entanto, notei uma fina camada de raiva em seu rosto que não havia percebido antes. Não sei se era raiva contra nós ou contra sua própria incompetência que causou essa situação, mas é bom poder ver suas emoções. Bem, então, o próximo passo é obter informações. De acordo com minha pesquisa, existem outras forças interessadas no que você possui, Toby-sama. Terei prazer em discutir esses detalhes com você depois que me libertar, está bem? Você não nos contou isso primeiro porque não tinha certeza se essa informação era valiosa o suficiente para nos levar a ajudá-lo? Você só pode estar brincando. Não podemos entregar isso a vocês sem recebermos algo de valor equivalente, porque acreditamos que vale a pena. Qual é a terceira coisa? Com sua permissão, gostaria de acompanhá-lo, e ser uma mais-valia. Ah. Tudo bem para você, senhorita? Se você me perguntar se é favorável ou desfavorável, é claro que não é favorável. Mas Claude não seria desperdiçado por você. Existem também joias que emanam uma nova luz quando você as deixa ir, só isso. Palme respondeu à minha pergunta com indiferença. Que reação! Se for esse o caso, já me decidi, mas não posso esquecer que esta não foi a minha negociação. O que você diz, Toby? Eu. Não, eu te disse desde o início que éramos apenas acompanhantes e que Toby seria quem tomaria a decisão. Isso é. Mas estávamos conversando sobre várias coisas, e eu pensei que o Ed-san fosse tomar a decisão. Quer dizer, tudo bem, sabe? Não. Eu dou conselhos se você pedir, e dou minha opinião se você tomar muitas decisões estúpidas, mas a decisão é sua, Toby. Então, o que você diz? Toby começou a ficar preocupado, com uma expressão séria no rosto, quando lhe fiz a pergunta. Depois de uns 5 minutos, Toby, que estava carrancudo, finalmente abriu a boca. Acho que seria bom se você pudesse adicionar uma condição a isso. O que é? Em termos de força. Não só o Claude-san, mas também a Palme. Palme-san. Se você puder vir comigo, eu concordo. Você está dizendo que eu sozinho não sou uma força suficiente? Como posso dizer? Estou insultado. E você quer que uma mulher fraca como eu lute? Vai me obrigar a fazer alguma coisa nojenta sob o pretexto de lutar? Que coisa imunda! Oi! Claude estava furioso e Palme olhou para ele com desprezo.
Toby estava morrendo de medo sob a pressão dos dois, mas quando coloquei a mão nas costas dele, Toby gritou como se tivesse tomado uma decisão. Isso não é verdade. Não é assim, mas eu não concordarei se você não aceitar essas condições. Essa é uma decisão do nosso empregador. O que você vai fazer? Toby, que estava pronto para fugir, mas nunca escolheu perder, e Palme e os outros continuaram a se encarar. Por fim, Palme suspirou, como se estivesse derrotada. Entendo. Vou aceitar. Eu estou feliz. Por que você está tão nervoso, Toby? Não pude deixar de dar uma risadinha ao ouvir o suspiro de alívio de Toby, como se ele fosse o resgatado. Então, agora que o negócio está fechado. Tia, solte-os. Ok. Ao ouvir minhas palavras, Tia liberou a magia. Então, a Era, inclusive as que já não ofereciam mais sustentação, encolheu e desapareceu como se o tempo estivesse retrocedendo. Sem nada para se apoiarem, Palme e Claude foram arremessados no ar, mas não perderam o equilíbrio após uma queda de apenas 1 metro. Ufa! Finalmente! Este meu corpo não aguenta mais o esforço. Vocês estão nos deixando ir tão facilmente? Ao contrário de Claude, que dava leves tapinhas no próprio corpo, Palme estava um pouco mal-humorada. Talvez estivesse chateada por serem tratados apenas como bons assim, e como ela tinha razão, respondi com um pequeno encolher de ombros. Bem, eu sou um homem de palavra, sabe? Eu vejo. O rosto de Palme se fechou ao perceber com precisão o significado implícito, e então, você vai cumprir sua promessa, e se a quebrar, sabe o que vai acontecer? Vendo a nossa conversa, Toby, que estava ao meu lado, murmurou algo de repente. Mas, pensando bem, isso é o mesmo que aceitar a primeira proposta, não é? Isso não é verdade, Toby. Se tivéssemos aceitado a situação naquela hora, seríamos nós que teríamos sido resgatados por eles. Mas derrotamos o inimigo sozinhos e até capturamos esses dois. Eles são bandidos que querem o seu tesouro, e se não tivéssemos mostrado do que somos capazes, eles teriam nos traído e tomado tudo de nós num piscar de olhos. É verdade. Desculpe. Não estou nada acostumado com esse tipo de conversa. Sem problema. Mas deixe-me perguntar uma coisa então. Por que você adicionou ao Jou-san, não, Palme, as condições de lançamento? Para demonstrar que estávamos claramente no controle, ousei chamá-la pelo nome e perguntei a Toby sobre isso. Toby franziu a testa, hesitante, mas começou a falar o que pensava. Bem, não consigo explicar direito, mas tive uma premonição. Palme-sa, tive um mau pressentimento sobre deixar Palme ir. Havia tantos caminhos à minha frente, e eu sentia que eles estavam sendo bloqueados um a um. N não era permitido? Não, concordo com você. Acho que você deve valorizar seus instintos. Obrigado, Ed-san. Dei um tapinha no ombro dele, e Toby sorriu alegremente. Entendo, como esperado de um herói especializado em fugir. Sua habilidade para evitar o perigo era definitivamente alta. Na verdade, mesmo na minha opinião, definitivamente não foi uma boa ideia deixá-la sozinha. Claude estava disposto a abrir mão de tudo por Palme, e se Palme não estivesse ao seu lado, ele poderia recorrer a algum tipo de atentado suicida. Além disso, embora Palme também se importasse com Claude, ela seria implacável o suficiente para eliminá-lo sem hesitar. Se ela tivesse um objetivo que fosse mais importante do que Claude, poderia muito bem optar por medidas radicais que incluíssem a morte dele. Seria tão perigoso desviar o olhar de uma das duas pessoas unidas por uma confiança tão grande que estariam dispostas a morrer ou deixar a outra morrer, quanto seria lutar contra o país. Aliás, não adiantava pensar nisso, pois a situação inversa era impossível. A única situação em que seria aceitável libertar Claude com Palme como refém seria se houvesse uma certeza quase absoluta de vitória por parte de Palme. Seria inútil imaginar uma negociação que eles certamente perderiam caso a proposta fosse aceita. Então, vamos guardar o dinheiro para mais tarde e descobrir quem está tentando prejudicar o Toby, certo? Entendo. Então explicarei tudo para você durante o percurso.
Mesmo tendo derrotado o inimigo por ora, não havia nada de bom em permanecer em um lugar como aquele. Deixando Palme e seu mordomo na liderança, Toby e eu nos alinhamos no centro com Tia à frente, e retomamos nossa jornada até a cidade. No caminho, Claude falou sem olhar para trás, e o que ele disse me deu dor de cabeça. Não acredito, eles estão te perseguindo com tanta intensidade assim. Há algumas partes ambíguas, mas, se for para presumir algo, acho melhor assumir que você está sendo alvo de ataques. Aia! Ei, Ed. O que você quer dizer? Soltei um suspiro pesado e Tia, que se aproximou, puxou minha manga e me fez uma pergunta. A confusão em seu rosto refletia perfeitamente meus sentimentos. Eu ficaria feliz se tivesse entendido errado, mas você mencionou muitos nomes, não é? Ah, sim. Há tantos, bem, parece que quase todos os países vizinhos estão nos visando. Ah, eu sabia. Tia me lançou um sorriso dolorido enquanto eu segurava a cabeça entre as mãos. Se fosse apenas um país vizinho, ou se alguém dissesse que até mesmo países que não fazem fronteira conosco poderiam vir roubar nossos tesouros, essa seria a expressão que eu faria. Embora, na verdade, isso ainda não fosse inaceitável. A pior parte era: é verdade o que você acabou de dizer? Toby, que tinha a tez muito pálida, perguntou a Claude com um leve tremor na voz. Não consigo acreditar, não quero acreditar. Toby já não conseguia esconder esses pensamentos, mas Claude balançou a cabeça negativamente, sem piedade. Claro. Não vou mentir para você, já que você me libertou nessas condições. Mais. Isso é. De jeito nenhum, o reino de Esperanto também está atrás de nós. O reino de Esperanto, e era o país em que estávamos agora, o país que pediu a Toby para carregar o tesouro. Era natural que ele não conseguisse manter a calma se a pessoa que lhe pediu isso estivesse de olho no que ele carregava. É assim que as coisas são no país. Não sei se há facções que querem se livrar dele discretamente e outras que querem usá-lo, ou se querem usar Toby-sama como isca para criar a ideia de que foi um roubado, a fim de esconder o fato de que o país inteiro vai usá-lo. Toby olhou desanimado para Palme, que falou friamente, mas de forma objetiva. Seus passos eram bastante pesados, embora ainda tivéssemos um longo caminho a percorrer até a cidade. Evidências. Você tem alguma evidência? Mesmo que digam que isso não existiu, não havia como voltar atrás. Mesmo assim, a realidade da pergunta de Toby, que ainda guardava uma réstia de esperança, foi impiedosamente confrontada. Eu o tenho. Parece que a caixa em que ele está guardado foi modificada. Mas, ainda assim, até mesmo que deveria ter sido um raio de esperança se dissipou facilmente, e Toby tirou uma pequena caixa do bolso com a voz e as mãos trêmulas. A caixa de metal preta era sólida e luxuosa, mas ao mesmo tempo, parecia um tanto sinistra. Tia falou com Toby, que a encarava atentamente. Ei, posso ter um minuto? O que é? Eu sei que disse antes que não perguntaria, mas chegamos até aqui e eu quero saber o que é aquilo. Você não pensa igual, Ed? Acho que sim. Palme e Claude parecem saber o que é, só eu e Tia, que estamos escoltando Toby, não sabemos. Não é como se estivéssemos seguros se não soubermos, já que já lutamos contra o Império. Ei, Toby, me diz. Que diabos é isso? O que você está carregando? Esse é um fato que nem mesmo Toby, que passou bastante tempo comigo na primeira rodada, poderia me dizer. Mas agora que penso nisso, só foi possível porque Palme e Claude cuidaram de quase todos os problemas, e eu fui apenas um observador externo até o final. Mas não agora. Enquanto eu lutasse para proteger Toby, Tia e eu estaríamos envolvidas. Se fossemos capturadas pelo inimigo, jamais poderíamos alegar convenientemente que não sabíamos de nada, que não tínhamos ouvido nada e, portanto, deveríamos ser libertadas. Eu entendo. O silêncio mais longo de todos os tempos. Ao final dele, Toby disse com determinação. O que estou carregando é o coração do rei demônio. Nota da tradutora, Uau. O que? A resposta que recebi após 100 anos foi muito maior do que eu esperava.
Coração do Senhor Demônio. Só para ter certeza, não é apenas uma joia com um nome desses, né? Toby balançou a cabeça em sinal de impotência enquanto eu dizia isso, com uma gota de suor escorrendo pela minha testa. Não. Não acho que seja exatamente isso. Pelo menos ouvi dizer que esta é a pedra que contém o poder do Rei Demônio. No entanto, não abri a caixa nem vi o conteúdo, então não posso ter certeza absoluta. Entendo, bem, isso é verdade. Se é tão perigoso assim, era natural dar a várias pessoas cápsulas falsas e pedir que as transportassem separadamente, sem saber qual era a verdadeira. Mas eu estava convencido de que o de Toby era autêntico. Em outros mundos, encontrei heróis sem exceção. Se alguém mais estivesse carregando o verdadeiro, seria estranho que eu não estivesse trabalhando com essa pessoa. Não se preocupe, é definitivamente autêntico, ok? É. O quê? Por quê? Palme confirmou minha previsão. Para surpresa de Toby, Palme sorriu radiante. Claro que sim. Confirmei que tudo o que peguei dos outros 4 era falso. Não sei se há uma sexta pessoa que eu desconheça, mas, se você está preocupado, posso lhe dar uma avaliação. Vamos. Eu passarei. Toby sorriu ironicamente ao ouvir as palavras de Palme. Entendo. Todos os outros mensageiros foram atingidos. Bem, se não tivéssemos interferido, teriam levado Toby também. Mas se é tão fantástico, por que só o Toby está carregando? Normalmente não há algum tipo de escolta. Algumas das pessoas que carregavam as notas falsas estavam protegidas por um grande número de guardas, sabe? É assim que se faz, a menos que seja fisicamente difícil chegar lá, como ao tesouro do castelo, aí não importa. Sério? Vocês são incríveis. Parece irônico vindo das mesmas pessoas que nos capturaram com tanta facilidade. Haha, bom, isso significa que somos ainda mais incríveis. Ah, sim, Toby, me empresta isso por um segundo. Palme disse, emburrada, ao que eu respondi com uma risadinha, arrancando a caixa da mão de Toby e enfiando-a na bolsa presa à minha cintura. Ah! Ei, Ed-san, o que você está fazendo? Não, eu só estou conferindo. Se for algo tão importante assim, sabe, em caso de emergência, eu ou a tia podemos carregar, né? Eu só queria saber se caberia na minha bolsa, já que tem o mesmo tamanho do metal. Você quer fazer o mesmo, tia? Ah, sim. Não. Não. Por favor, devolva. Toby rapidamente pegou a caixa que eu estendi para a tia. Ele a guardou no bolso e me olhou com um olhar ligeiramente reprovador. Dá um tempo. Desculpe. Mas há uma grande diferença entre ter que segurá-lo na mão e tê-lo na bolsa, sabe? Até mesmo no bolso. O que você fará se seu bolso rasgar? Bem, isso é verdade. Toby gemeu com uma expressão muito complexa no rosto. Como um herói especializado em fugas, Toby sabia o quão difícil era lutar ou fugir com algo tão importante em mãos. Aliás, se a situação ficar crítica, quem você quer que eu proteja, o Toby ou aquela caixa? Ah, você poderia fazer os dois de alguma forma? Vou tentar. Me assegure. Tenha certeza disso. Ha. Ed-san. Dei uma risadinha seca, e Toby soltou um gritinho de irritação. Enquanto brincávamos desse jeito, conseguimos chegar à cidade seguinte e ir naquela noite. Bom trabalho. Um homem entrou pela janela do quarto onde Toby e eu estávamos, e eu o golpeei com minha espada sem hesitar. Não o cortei porque ela ainda estava embainhada, mas mesmo assim o atingi no pescoço por trás com toda a força que pude, de modo que ele morreria dependendo de onde eu o acertasse. Eles realmente vieram. Certo. Gostaria de saber de onde eles vieram desta vez? Toby e eu estávamos conversando despreocupadamente em frente ao homem que jazia no chão em silêncio. Do ponto de vista deles, teria sido um ataque surpresa completo, mas com a informação de que outras forças poderiam nos atacar, e com o uso de mapeamento automático e bússola akáshica, o ataque surpresa era praticamente impossível.
As únicas exceções seriam se eles voassem em altíssima velocidade de fora do alcance ou saltassem com uma magia de transferência ou ferramenta mágica. Então, Ed-san, o que devemos fazer com isso? O que? Desta vez é fácil. Ah, você está vivo. Bem, vamos tentar mais uma vez. Enquanto Toby parecia perturbado diante do ladrão caído no chão, eu o peguei no colo e o joguei pela janela. Era o segundo andar, mas o soltei pela cintura, então o segundo julgamento provavelmente seria mais benevolente que o primeiro. Depois de fazer isso e garantir que o homem caísse no chão com um baque surdo, fechei a janela lentamente. A janela de madeira fechou perfeitamente, graças ao fato de ter sido arrombada com cuidado, provavelmente para não deixar vestígios. Faz algum sentido encerrar isso? Foi facilmente quebrado antes. Em termos de segurança, é basicamente inútil. Mas é um sinal indicando ou não estamos vigiando nada. No mínimo, vai evitar que você leve uma bronca do dono da pousada ou seja interrogado pelos guardas da cidade amanhã de manhã. Então, a menos que o outro lado seja um completo idiota ou um exército belicista, por hoje é só. Olha, vou ficar de vigia mais um pouco, só por precaução, e Toby, vá dormir. Se você não se obrigar a dormir, vai ter dificuldades amanhã. Ah, tá bom. Toby puxou os cobertores sobre o rosto, completamente descrente. Eu também olhei em volta por um tempo antes de concluir que não haveria mais ataques, então fui para a cama. Naturalmente, não houve nenhuma comoção por causa de um homem suspeito deitado perto da estalagem, e tomamos um bom café da manhã e reabastecemos nossos suprimentos antes de partirmos para a próxima cidade. Conseguimos sair da cidade sem nenhum incidente. É um entendimento tácito. Acho que eles não querem causar problemas. Eu realmente não entendo nada sobre esse tipo de interação. Isso é algo que outros aventureiros costumam saber? Não estou dizendo que seja normal, mas quem sabe, sabe. Quando você é bom em alguma coisa, é inevitável se meter em mais encrenca do que imagina. Só para deixar claro, um aventureiro acostumado a lidar com o lado sombrio de uma grande organização, quanto mais com bandidos, não é normal, entende? Palme entrou na conversa entre mim e Toby com uma expressão de espanto no rosto. Quando virei a cabeça para olhá-la, percebi que até tia, por algum motivo, tinha uma expressão complexa no rosto. Desculpe. Eu também não entendo muito desse tipo de coisa. É mesmo? Não, mas e as facções que eram hostis a Alexis? Elas não fizeram nada? Pelo menos que eu saiba, não. Mesmo ele sendo um príncipe de uma grande potência, e não, é por isso que eu acho que não havia nada acontecendo e talvez o velho Gonzo estivesse acobertando a situação ou algo assim? Ou será que Alexis fez tudo sozinho? Talvez você não soubesse, mas tenho certeza de que muita coisa estava acontecendo. É mesmo? Talvez eu devesse estudar essas coisas também? Acho que sim. Bom, vou ensinar o Toby a lidar com eles, só para treiná-lo. Tenho certeza de que isso será útil muitas vezes antes de chegarmos a Ecurir. Amy, muito obrigado. Fufu, é emocionante adquirir novos conhecimentos. Diante de Toby, que disse com uma expressão séria, e tia, que riu alegremente, compartilhei livremente o conhecimento e a experiência que adquiri ao viajar por 100 mundos diferentes. O problema era que suas expressões estavam ficando cada vez mais rígidas por causa do conteúdo. A realidade é assim mesmo. Eu sei que não deveria dizer isso, mas sinto que realmente não queria saber. Ed me corrompeu. Não posso voltar aos dias em que eu era puro. Você está exagerando. Isso ainda é pouco, sabe? Ei, Claude, gostaria de me parabenizar pela minha perspicácia em não ter me voltado contra você imediatamente. O que você acha? Suspeito que você esteja certo. Não consegui evitar fazer uma careta como se eu mesma estivesse mordendo um inseto amargo ao ver os olhares relutantes que as outras 4 pessoas me lançavam. Depois disso, nos envolvemos em situações problemáticas com bastante frequência. No entanto, não era como se algum assassino nos atacasse a cada instante como um bando de idiotas.
Nossos inimigos também mudavam de tática e tentavam nos enganar de diversas maneiras. Por exemplo, eles tentariam se livrar de nós sem sujar as mãos e levariam nossos tesouros. Caramba, tantos assim! Tia! Volte! Solte, Stormbringer! Incontáveis hordas de demônios nos atacaram enquanto caminhávamos pela rua. Havíamos nos afastado da estrada o tempo suficiente para evitar a força obviamente sobrenatural do enxame, mas isso não os deteve. Isso é demais. Vou acabar com eles, segurá-los por 5 segundos. Deixe comigo, Ojou-sama. Atrás de nós, é claro, Palme e Claude também estavam lutando. Ao contrário dos humanos, era impossível negociar com demônios, e se atacados de todos os lados, seria impossível enganar Palme, não importava o quanto os demônios antecipassem seu ataque. Devorem meus demônios e queimem meus inimigos. Eu sou o verdadeiro matador de demônios. Queimem-nos, napalm vulcânico. Olhando para o calor imenso gerado atrás de mim, vi o sopro de chamas que emanava da mão de Palme acariciando a multidão de demônios. Toda a vida em seu caminho era consumida, e em seu rastro as chamas inextinguíveis continuavam a arder em busca de mais sacrifícios. Ed, ela é incrível. Eu sei, nós também não podemos perder. A habilidade da Palma, que tínhamos testemunhado mais uma vez, motivou Tia e eu a derrotarmos os demônios. Toby, parado no meio entre nós, apenas nos incentivava e dizia: "Vocês conseguem." Você é realmente despreocupado, Toby. Não, eu não tenho escolha. Acho que consigo lidar com isso se simplesmente fugir, mas não há absolutamente nenhuma maneira de eu lutar contra algo assim. Se você realmente acha que pode escapar desse rebanho, ótimo. Tia-san. Nem tanto. He. Elogio, ou será que aquilo foi um elogio? Com certeza, se você conseguir sair dessa situação vivo, normalmente é incrível, e Tia sem dúvida te elogiaria por isso. Bem, vamos deixar por isso mesmo. Mas então, por que todos esses demônios estão se reunindo ao nosso redor? Não sou tão ingênuo a ponto de chamar isso de coincidência, sabe? É verdade. Acho que há um motivo para isso. Será que Toby-sama e os outros têm alguma ideia? Eu não. E você, Tia? Eu especialmente não. Ei! Então é o Toby. Você não fez alguma coisa estranha? Antes de sairmos da cidade, você estava um pouco feliz, não estava? Nada de incomum. Fiquei feliz porque comprei um amuleto da sorte de um vendedor ambulante que disse que eu seria abençoado com um encontro maravilhoso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, não é? As palavras de Toby foram abafadas pelas vozes de todos, exceto a dele próprio. Toby, me mostra isso. É isso, ah. Pego a pequena escultura de madeira que Toby havia tirado e a arremesso o mais longe que consigo. A multidão de demônios foi sutilmente atraída em minha direção, e imediatamente perdi o controle de seus movimentos. Talvez por ter pisado nela, a escultura de madeira quebrou. Muito bem, chega de reforços. Vamos eliminar o que sobrou. Tudo bem. Eka, aquilo foi um amuleto da sorte que a mulher de seios grandes me deu. Toby-sama, se você quiser, eu posso te consolar, está bem? Palme-san, hein? Não vou me deixar enganar. Pare de brincar. Lute a sério. TCH, não tem jeito. Palme, que tentou enfiar a mão no bolso de Toby e foi impedida, estalou a língua levemente e entrou na batalha. E assim, depois que todos os inimigos foram derrotados, Toby foi obrigado a se ajoelhar por Ti e ouviu um sermão que, embora triste, ele ficou um pouco feliz demais em ouvir. E, por exemplo, os testes torturantes daqueles que não confiam em nós para carregar um perigo tão flagrante. O homem-fera com cara de tigre agarrou minha espada com suas garras. O motivo da carranca em seu rosto era que suas garras, o orgulho do homem-fera, estavam claramente quebradas. Não entendo. Como um simples pedaço de aço, nem mesmo uma espada mágica, conseguiu quebrar minhas garras. Ei,
Esta é a obra da espada que os humanos dominaram. Não tenho garras nem presas, mas minha lâmina o alcançará. Não se empolgue demais, humano. Com seu espírito guerreiro e presas à mostra, o homem-tigre atacou-me com a mão livre. Eu tinha uma espada, mas ele tinha duas mãos. Recuei, mas o homem-tigre continuou a me perseguir. O guerreiro recua, eu vi o fundo do poço. Um guerreiro que não sabe a hora de recuar é apenas um tolo. Na tentativa de explorar ao máximo suas capacidades físicas vastamente superiores, o homem-fera avançou contra mim de frente. Em resposta, desembainhei minha espada, que estava atrás das minhas costas, e segurei firmemente o cabo com a mão esquerda. Desferi um golpe com toda a força que pude, bem no ápice do ataque do homem-fera, apenas para descobrir que ele havia desaparecido subitamente, como se tivesse surgido do nada. Com isso, acabou. A ponta da minha espada atingiu o homem-tigre na garganta, que imediatamente se moveu para trás de mim. Prevendo o movimento do inimigo, balancei minha espada não em linha reta, mas em arco, mirando a lâmina para trás de mim. Se minha espada tivesse chegado uma fração de segundo tarde demais, meu pescoço teria sido arrancado por trás. Se meu oponente tivesse percebido e parado um instante tarde demais, minha espada teria perfurado sua garganta. O homem-tigre falou comigo com uma voz que soava ofendida pela minha vitória momentânea. Por que você conteve sua espada? Um guerreiro que não consegue matar seu inimigo é o cúmulo da fraqueza. É direito do vencedor decidir quem vive e quem morre. E vencer sem matar é mais forte do que vencer matando. E já que vocês estão nos pedindo para mostrar força, essa é mais forte, não é? Ha ha ha. Sim, é isso mesmo. Dei um sorriso irônico e disse a ele, e o homem-tigre respondeu alegremente. Guardei minha espada e me virei para ver meu oponente, com quem eu lutava para matá-lo segundos antes, parado ali com um grande sorriso no rosto. Muito bem. Como prometido, nós, o povo de Gladra, reconhecemos vocês como guerreiros dignos de receber o coração do Rei Demônio. Que o futuro dos fortes seja justo e glorioso. Obrigado. Apertei a mão do meu agressor, que disse que não deixaria uma coisa perigosa nas mãos de um peixe pequeno, e enquanto eu observava se afastar, meu companheiro e o companheiro dele se aproximaram de mim. Como era de se esperar de você, Ed? Isso foi incrível. Os guerreiros bestiais de Gladra são famosos por sua força, e você os derrotou. Foi uma grande luta, até mesmo do meu ponto de vista. Não é, Claude? Concordo. Isso me fez lembrar da minha juventude e me deixou furioso. Bem, não tanto assim. Fui elogiado por superar obstáculos, e minhas bochechas relaxaram enquanto eu saboreava o vinho da vitória. Com um companheiro confiável, um herói pouco confiável e um companheiro em quem não se podia confiar, continuamos nossa jornada por cerca de meio ano. Levou muito tempo por causa de todas as interferências, mas conseguimos chegar perto da fronteira entre o reino e o sacro estado de Suron, e o que nos aguardava era. Isso foi inesperado. Um exército totalmente armado que demonstrava uma forte determinação em não nos deixar passar. Não tive escolha a não ser encará-los com uma expressão de desgosto no rosto enquanto encarava o exército que ostentava a bandeira do reino de Esperanto.